A morte, uma palavra que evoca mistério, medo e fascínio. Desde o início dos tempos, a humanidade se depara com essa inevitabilidade. O que acontece quando morremos? Para onde vamos? Se é que vamos para algum lugar? Essas perguntas ecoam em nossas mentes, alimentando crenças, religiões e filosofias. No entanto, a ideia de que a consciência simplesmente se apaga, como uma lâmpada que se desliga, não satisfaz a muitos. Diversas culturas e tradições oferecem suas próprias interpretações, muitas vezes baseadas em fé e crenças ancestrais. Experiências de quase-morte, estudos sobre a atividade cerebral e até mesmo a física quântica lançam novas luzes sobre o que pode acontecer após a morte. Abordaremos as diferentes teorias e evidências, convidando você a questionar suas próprias crenças e a se maravilhar com as infinitas possibilidades que residem além do véu da vida. Imagine estar à beira da morte e, de repente, sentir uma paz profunda e avassaladora. Você se vê flutuando acima do seu corpo, observando os médicos tentando reanimá-lo. Um túnel de luz brilhante se abre à sua frente, convidando-o a atravessá-lo. Pessoas que passaram por experiências de quase-morte relatam uma série de elementos comuns, como a sensação de sair do corpo, encontrar entes queridos já falecidos, vivenciar uma revisão panorâmica da vida e sentir uma conexão profunda com uma luz brilhante e amorosa. Embora alguns cientistas tentem explicar as experiências de quase-morte como alucinações induzidas pelo cérebro em situações extremas, muitos relatos desafiam essa explicação simplista. E se a morte não for o fim, mas sim uma transição para outro estado de ser? Um portal para uma realidade além da nossa compreensão atual? Por muito tempo, a ciência se manteve cética em relação à ideia de uma vida após a morte, relegando-a ao reino da fé e da superstição. Estudos sobre a atividade cerebral durante experiências de parada cardíaca têm mostrado que, mesmo na ausência de batimentos cardíacos e respiração, o cérebro pode apresentar um surto de atividade elétrica altamente organizada. Essa atividade, que ocorre em áreas do cérebro associadas à consciência, memória e percepção sensorial, sugere que a mente pode permanecer ativa mesmo quando o corpo está à beira da morte. A física quântica nos mostra que partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e que a observação consciente pode influenciar o comportamento dessas partículas. E se a consciência não for um produto do cérebro, mas sim uma força fundamental do universo, assim como a gravidade ou o eletromagnetismo? A física quântica, com suas leis complexas e desafiadoras, tem revolucionado nossa compreensão do universo. Ela nos apresenta um mundo subatômico, onde partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, onde a matéria se comporta como onda e partícula ao mesmo tempo, e onde a mera observação pode influenciar o resultado de um experimento. A ideia central é que a consciência não reside no cérebro físico, mas em um campo quântico que permeia todo o universo. Imagine esse campo quântico como um oceano vasto e infinito de informações e energia. Nosso cérebro, nesse caso, funcionaria como um receptor, sintonizando-se a esse campo e acessando informações. A morte, sob essa perspectiva, seria como desligar o receptor, mas a consciência, o sinal, continuaria existindo nesse campo quântico. Se a consciência é realmente uma propriedade fundamental do universo, assim como a energia e a matéria, então a morte seria apenas uma transformação, uma mudança de estado, e não o fim da nossa existência. Seção 5. Além do véu-céu, inferno e outras dimensões. As crenças sobre o que nos espera após a morte variam muito entre culturas e religiões. O céu e o inferno, por exemplo, são conceitos presentes em diversas tradições,
representando, respectivamente, um estado de paz e felicidade eterna ou um lugar de sofrimento e punição. Mas e se o céu e o inferno não forem lugares físicos, mas sim estados de consciência? E se a experiência após a morte for moldada por nossas ações, pensamentos e emoções durante a vida? A física quântica também oferece a intrigante possibilidade de múltiplas dimensões coexistindo com a nossa. E se a morte for simplesmente uma passagem para uma dessas dimensões, um plano de existência diferente que não podemos perceber com nossos sentidos limitados? Seção 6. Fora do corpo. Explorando a consciência desprendida. Imagine a sensação de se desprender do seu corpo físico e flutuar livremente, observando o mundo de uma perspectiva totalmente nova. Durante uma EFC, a pessoa tem a nítida impressão de estar consciente e desperta fora do seu corpo físico. Ela pode se ver de cima, observar o ambiente ao redor com detalhes precisos e até mesmo interagir com objetos e pessoas em outros lugares. Algumas pessoas conseguem induzir EFCs conscientemente através de técnicas de meditação e visualização, enquanto outras as vivenciam espontaneamente durante o sono, sob efeito de anestesia ou em momentos de estresse extremo. Alguns pesquisadores acreditam que elas sejam alucinações complexas criadas pelo cérebro, enquanto outros sugerem que elas podem ser evidências da capacidade da consciência de existir independentemente do corpo físico. Se a consciência pode realmente se libertar dos grilhões do corpo físico, que implicações isso tem para a nossa compreensão da vida após a morte? Section 7. Renascimento ou retorno à energia cósmica. As vias da alma. A crença na reencarnação, a ideia de que a alma renasce em um novo corpo após a morte, tem raízes profundas em diversas culturas e religiões, como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo. A reencarnação oferece a perspectiva de múltiplas vidas, cada uma delas uma oportunidade de aprendizado, evolução espiritual e resolução de karmas passados. Imagine a alma como um viajante em uma jornada épica, acumulando experiências e aprendizados a cada nova vida. Outra teoria intrigante sugere que, após a morte, a consciência individual se dissolve e retorna a uma fonte universal de energia ou consciência cósmica. Seja através do renascimento em um novo corpo ou do retorno à fonte primordial, a crença na continuidade da consciência após a morte oferece esperança e propósito à nossa existência. Section 8. Novas fronteiras da pesquisa. Desvendando os segredos da morte. A busca por respostas para o enigma da morte tem impulsionado a humanidade desde os primórdios da civilização. Neurocientistas estão utilizando técnicas avançadas de imagem para mapear o cérebro humano com detalhes sem precedentes, buscando identificar as áreas responsáveis pela consciência, pela memória e pela percepção. Estudos sobre a atividade cerebral durante experiências de quase-morte e estados meditativos oferecem insights valiosos sobre o funcionamento da mente em situações extremas. Cientistas estão explorando a possibilidade de que a consciência seja um fenômeno quântico, existente em um nível de realidade que transcende o espaço-tempo como o conhecemos. Embora ainda estejamos longe de respostas definitivas, a busca por desvendar os segredos da morte continua a avançar, impulsionada pela curiosidade humana e pela esperança de reencontrar entes queridos em outro plano de existência. Section 9. A busca continua. Reflexões sobre o mistério da vida após a morte. A morte continua sendo um dos maiores mistérios da existência humana. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda não podemos afirmar com certeza o que acontece conosco após o último suspiro. No entanto, a busca por respostas, a necessidade de dar sentido à nossa existência finita e o desejo de transcender a morte
tem impulsionado a humanidade em uma jornada épica de descobertas e reflexões. A neurociência, a física quântica, a biologia, a psicologia e outras áreas do conhecimento convergem para lançar luz sobre a possibilidade da continuidade da consciência após a morte. Embora ainda não tenhamos respostas definitivas, a busca incessante por desvendar o mistério da vida após a morte nos convida a refletir sobre o significado da nossa própria existência. Section 10. E você, o que acredita? E assim chegamos ao final da nossa jornada, explorando as diversas facetas do mistério da morte e da vida após a morte. Vimos relatos de experiências de quase morte, exploramos teorias científicas sobre a consciência, mergulhamos em crenças milenares sobre a alma e seu destino, e vislumbramos as novas fronteiras da pesquisa que buscam desvendar esse enigma atemporal. Mas a pergunta crucial permanece: e você, o que acredita? A resposta a essa pergunta é profundamente pessoal e individual. Não há certo ou errado, apenas a busca sincera por significado e a crença que mais ressoa com sua própria experiência e intuição. Independentemente da sua crença, a busca por respostas para o mistério da morte nos convida a viver com mais consciência, a valorizar cada momento precioso e a buscar um propósito maior para a nossa existência. Afinal, a vida é uma dádiva, um sopro fugaz em meio à vastidão do cosmos, e cabe a cada um de nós encontrar significado e beleza nessa jornada única e extraordinária.